Graça e paz, tudo bem? Vamos dar sequência nos nossos estudos aqui diários. Nós estamos meditando sobre a palavra de Deus em Gênesis 10 e nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 10, do versículo 6 ao 20. Vamos começar? Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus, e os Amateus. Depois, as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras e em suas nações. Então, ontem nós falamos aqui um pouco sobre a descendência de Jafé, né? Nós falamos aqui ontem um pouquinho sobre eles. É uma descendência um pouco menor, né? E que relata na verdade um pouco menos sobre a descendência dele, né? E ontem eu falei pra vocês, né, que quando a gente faz alguns esquemas, esse hoje o rascunho que eu fiz hoje aqui tá de lápis, depois eu vou fazer de canetinha. Mas eu expliquei ontem aqui, ó, que se vocês fizerem assim, ir marcando o nome e de quem foi filho de quem, vai ficar um pouco mais fácil para compreender. O de onde estava de canetinha estava mais visível, né? Eu tenho um aqui na minha Bíblia que eu mostrei ontem e vou mostrar novamente, ó, que é o de Adão, que eu já até colei aqui, ó. Ó, eu colei, deixei a folhinha solta aqui, ó, só que colei aqui na pontinha, tá? Para ficar mais fácil, quando a gente ver essas genealogias, a gente conseguir achar mais rapidamente. O que acontece? Por que os nomes são difíceis, né? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Que monte de nome difícil. Falei pra vocês aqui em outra ocasião que nós estávamos estudando a genealogia, né? É um outro tempo, além de ser um tempo bem diferente do nosso, não é na nossa região. Então, assim, não trata-se de nomes aqui que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Então, se a gente for hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico. Se a gente for hoje nos Estados Unidos, nós vamos encontrar nomes diferentes do que a gente está acostumado lá. E eles vão achar os nossos diferentes também. Por exemplo, meu nome não é um nome comum, né? Então já começa daí. Então esses nomes são diferentes porque trata-se de um outro lugar e de um outro tempo também, tá? Então, quando você faz esse esqueminha que eu fiz aqui, fica um pouco mais fácil. Então, Cã, quando você lê tudo junto assim, fica uma bagunça na nossa cabeça, né? A gente quer ler rápido para se livrar logo e acabar, né? Mas vamos lá, por partes. Cã teve 4 filhos, segundo o que está escrito aqui. Cã é o filho de Noé, um dos que saiu da arca, né? Que foi liberto através da arca do dilúvio. Então, Cã teve Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Aí de Cuxi, filho de Cã, filho de Noé. Aí Cuxi teve Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá. Aí Raamá, que já é o outro filho, teve Sabá e Dedã. E Cuxi teve Sabitecá, e Cuxi gerou Nimrod, que foi um valente caçador diante do Senhor. E aí vai aparecer algumas coisas. Como eu falei ontem para vocês, essa parte da linhagem deles, dessa descendência deles, diz muito sobre a geografia. Então, eu até brinquei aqui ontem, né? Eu falei, quem gostar de geografia vai fundo aí, estuda mais, porque não é o meu forte. Eu tô me esforçando, né? Mas, assim, dá para aprender muita coisa geograficamente que a gente vai precisar lá na frente ou vai compreender melhor lá na frente.
Esses territórios que os filhos de Cã habitaram, principalmente Canaã, eu vou falar aqui os outros primeiro, mas vou falar de Canaã também. Então, um filho de Cã, Misraim, teve Ludim, Anamim, Leabim, Naftatuim, Patrusim, Casluim, que descende os filisteus dele. Então, um inimigo do povo de Deus, né? Os filisteus estavam em guerra sempre com o povo de Israel futuramente. E Caftorim. De Put, que é um dos filhos de Cã, não tem filhos deles aqui relatados na Bíblia. Nesse momento que nós estamos lendo, não tem. Então, não tem nenhum nome de filho dele aqui. E de Canaã, nós temos vários nomes intrigantes que nós vamos ver mais pra frente, né? Que eu até comentei aí em algum dia que a gente estava aqui estudando sobre isso. Filhos de Canaã, Sidom e Et. Que aí vem os Sidonitas e os Etitas. E aí, Canaã também, ele gerou outras pessoas, outros tipos, outras denominações, digamos assim. Como eu expliquei aqui ontem, as descendências nem sempre traz nomes das pessoas. Às vezes traz nomes de povos, nomes de regiões, nem sempre são os nomes ali certinho das pessoas. E aí, Canaã gerou os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, Zemareus e Amateus. Todos esses povos que são descendentes de Canaã ali de alguma forma, são povos que futuramente Deus mandou eliminar o povo de Israel, eliminar eles e tomar o território deles. Então vai ser muito importante essa informação que nós estamos tendo hoje, lá na frente, porque a gente vai entender um pouco melhor essa parte. E aí nós vamos ligando uma coisa a outra aqui, eu vou me esforçar o máximo que eu conseguir para tentar ir voltando assim nessas histórias e a gente conseguir entender o máximo possível, tá? Então os descendentes de Cã incluem aí esses 4 nomes, né, que foram citados, e o destaque é dado a Canaã, pois essa é a linha que está intimamente ligada à futura terra de Canaã, que foi uma promessa, né? E desempenha um papel central na narrativa bíblica, especialmente em Abraão e os filhos de Israel. Que aí Deus faz a promessa a Abraão e a promessa vai se passando de geração em geração até que se cumpre. E eles conquistam a terra de Canaã. Quando eles conquistam essa terra de Canaã, Deus deixa muito claro que eles vão ter que eliminar. Aí várias vezes na Bíblia Deus fala os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, e aí Deus fala de todos esses povos aqui. E aí ficou claro para mim agora entender um pouco melhor por quê. Por que a terra de Canaã foi uma terra que fez tantas coisas erradas? Lá quando a gente vê esse episódio de Noé, fica claro. São 3 filhos. 2 preservam e conhecem o pai que eles têm e eles conseguem preservar ali a imagem do pai. E Cã é aquele filho que não se preocupou com isso. Então você vê a linhagem que ele formou, né? E a partir da maldição que Noé joga sobre a vida dele mesmo, né? Noé amaldiçoa Canaã. E lá no capítulo 9, versículo 25. Quando Noé despertou, no 24, quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Maldito seja Canaã, ele amaldiçoa o filho do filho. Seja servo dos servos para os seus irmãos. Então, você vê que é uma linhagem que vem toda pecaminosa depois. E aí, lá na frente, a gente vai entender um pouco melhor. Os descendentes de Cã se espalharam pelo Egito, Etiópia e norte da África. Os destaques desses povos que se espalharam são os egípcios, babilônios, cananeus, sidônios, hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, eveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus, amateus. E aí a gente vê todo esse pessoal todo aí. Canaã, se a gente for considerar o território atual, pelo que eu estudei aqui, seria aproximadamente entre Israel e Palestina, por ali, naquela região por ali. E aí você vê a diferença, né, de uma linhagem correta e uma linhagem que não, né, foi tão correta assim. Lá na frente nós vamos ver. Aqui não relata ainda, né, nenhum grande feito. Aqui o único detalhe que fala mesmo é sobre a parte que fala, deixa eu achar o versículo aqui para não falar errado,
Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Cade e Calné, na terra de Sinar. Naquela terra, ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Aqui, só pelos nomes, nós já vemos algumas cidades, ou espaços, ou territórios, né? Podemos dizer assim para ficar mais fácil, né? Porque, como eu disse, a geografia não é meu forte. Então, eu vou falar territórios. Aqui nós vemos alguns territórios em que eles se tornaram inimigos do povo de Israel futuramente. Então aqui já dá para entender mais ou menos essa linhagem aí de Cã, que ela realmente se perdeu um pouco no processo de andar com o Senhor, né? Ela se perdeu e aí Nimrod foi poderoso na terra. E aí eu volto a dizer lá com vocês o que eu disse há um tempinho atrás. E o que é mais importante? Você deixar no seu filho uma marca do Senhor ou você deixar uma marca de poder? De poder financeiro, de poder social, de colocação, de cargo? O que é mais importante, né? Então, a gente viu aí para trás, aí, em algumas descendências, a diferença disso, né? Homens valentes, homens que sabiam manusear bem aparelhos, que tinham tecnologia, mas que não tinham o Senhor no coração. E uma linhagem pura. Então, aí nós vamos ver um pouco nesses 3 homens aí. Falta ainda um, né? Falta a linhagem de Sem, que nós vamos ler depois. E nós vamos ver essa diferença aí e mais pra frente começar a entender um pouco mais sobre esses territórios, porque vai voltar a falar deles, né? E aí a gente vai compreender um pouco melhor. Então, esse é o nosso estudo de hoje, sobre os descendentes de Cã, uma geração em que, infelizmente, lá na frente a gente vai ver, né? Se perderam bastante aí na questão de práticas ruins mesmo, seguir a deuses, fazer coisas que desagradavam realmente a Deus. E tudo é consequência de uma maldição e de uma vida talvez não muito interessada nas coisas do Senhor, e que nós possamos ser iluminados diariamente pelo Espírito Santo para que possamos ter boas atitudes em nossa vida, para que possamos ter um coração voltado para as coisas do Senhor. Que Deus nos abençoe e que, em nome de Jesus, amanhã nós continuaremos o nosso estudo falando da linhagem de Sem, uma linhagem que vai vir com surpresas aí nessa linhagem, né? Nós já falamos da linhagem de Jafé, de Cã e agora falta de Sem. Deus abençoe o nosso dia, a nossa vida e que nós possamos buscar diariamente ser como Noé, íntegros, retos e que andamos com Deus, que tenhamos relacionamento com o Senhor diariamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo.